Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre logaritmos. Nós não vamos ser detalhistas em todo o conteúdo de logaritmos, porque o foco dessa aula é lançar a base para quem está estudando matemática financeira. Então, a gente vai falar de tudo um pouco para dar uma visão panorâmica e preste atenção nas ênfases que eu vou dar, inclusive nos exercícios que eu vou resolver, veja aqueles que eu mais utilizei, tá bom? As regrinhas mais importantes para você saber o que de fato você tem que aproveitar de cada coisa, tá bom? Bom, vamos começar definindo logaritmos. Denomina-se logaritmo de A na base B. Então, essa é a leitura que a gente faz disso aqui, certo? Logaritmo de A na base B é igual a x. É assim que a gente lê, certo? Ele diz que o x é o expoente pelo seguinte motivo. Porque a ideia do logaritmo é que você pega a base, eleva ela a um determinado valor e encontra o valor final aqui, certo? Então, o A é o chamado logaritmando, B é a base e o logaritmo é o x. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui de como isso funciona, beleza? Digamos que você tem logaritmo de 8 na base 2. Aí a pergunta é, qual é o logaritmo de 8 na base 2? Como a gente ainda não sabe, isso vale x, certo? Na ideia do logaritmo, a gente pega a base, eleva o logaritmo e encontra o logaritmando. Então, a gente vai ter 2 elevado a x, que é igual a 8. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 8 na mesma base que o 2, porque eu sei que o 8 é o 2 elevado a 3, certo? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, tá certo? De onde é que eu tirei isso? Bom, quando a gente quer resolver um logaritmo, a gente decompõe o número, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. A gente só volta aqui, ó. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Sempre que você não sabe como decompor o valor de cabeça, certo? Ou como colocar debaixo da mesma base, você vai decompor o número, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, certo? Então, x vale 3. De onde é que a gente tirou isso? Se eu tenho dois valores iguais, a base é igual, então o expoente tem que ser igual também. Então é assim que a gente resolve questões de logaritmo. Vai ter exercício daqui a pouco para a gente fazer e colocar isso em prática. Tendo dito isto, a gente pode ir para a segunda etapa, e essa aqui é importante. É o seguinte, existe o hábito de colocar-se a base no logaritmo. Na verdade, é o que se deve fazer, igual a gente viu no exemplo anterior. Logaritmo de 8 na base 2. Existem dois casos onde não é necessário colocar a base, certo? O logaritmo decimal é um caso. O que é um logaritmo decimal? É um logaritmo cuja base vale 10. Nesse caso aqui, eu tenho o número 10, embora ele não aparece, certo? Então, todas as vezes que você estiver resolvendo uma questão de prova, e ele pedir logaritmo de 8, logaritmo de 100, logaritmo de 20, e não tem nada escrito na base, então já subentende-se que a base é 10, certo? Ele está dizendo aqui que o logaritmo de 100 é igual a 2. Deixa eu mostrar isso para você. Ó, logaritmo de 100. Não precisa escrever, vou escrever aqui só para te mostrar o cálculo, certo? Logaritmo de 100 na base 10. Por que isso é igual a 2? Simples. Eu tenho que me perguntar que número eu vou elevar o 10 para ele ser 100. Então, eu tenho 10 elevado a x igual a 100. Mas eu sei que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, certo? E é por isso que o logaritmo de 100 é igual a 2, certo? Não precisa falar logaritmo de 100 na base 10. Logaritmo de 100 é igual a 2. Por quê? Porque 2 é o valor que eu tenho que elevar o 10 para ele virar o 100. Então, x, nesse caso, é igual a 2. A mesma coisa, logaritmo de 1000 é 3, porque eu tenho que pegar 10 elevado a 3 para poder chegar no 1000. Tá bom? Então, é isso. Apareceu um logaritmo na prova, não tem a base, então isso significa que a base dele é 10. Então, ele é um logaritmo decimal. O que mais? Logaritmo neperiano. Às vezes você pode fazer uma prova e vai cair assim, ln de 5. O que é o ln? Ln é o logaritmo neperiano.
O número de Neper é um número racional muito utilizado na matemática, muito famoso, que é esse número aqui, ó, é igual, aí tem essa dízima periódica, na verdade é essa cadeia de números aqui que não tem fim e nem tem um padrão, tá certo? E você não precisa decorar isso, estou apenas mostrando. E o fato é que todas as vezes que vier um ln na prova, você já vai saber o quê? Que a base daquele logaritmo é a letra E. Quando a gente fala de matemática financeira, não precisa se preocupar com essa questão aqui dos valores ou dos termos, sim, como vai aparecer na prova, ln. Então você já vai saber que é logaritmo neperiano, tá? Então não vai vir o nomezinho log, vai vir ln. Então é isso, tá? Esses são os conceitos. A gente vai colocar isso em prática daqui a pouquinho nos exercícios. Eu quero te mostrar só mais uma coisinha antes da gente poder praticar. Pois bem, aqui estão as propriedades de logaritmos. Isso aqui a gente vai usar bastante. São muitas regras, nem coloquei todas aqui, mas é preciso que você decore, né, e aprenda as principais, tá certo? Eu vou dar uma explicadinha em algumas e vou mostrar quais são as essenciais para você, certo? A propriedade 1 ela é bem elementar e, na verdade, você nem precisa decorar ela, porque quer queira, quer não, se você fizer o cálculo, você encontra ela. Por que eu estou dizendo isso? Está dizendo que o logaritmo de b na base b é igual a 1. Óbvio, né? b elevado a 1 é igual a b, tá certo? Então, se você tiver lá na prova, logaritmo de 2 na base 2, você já sabe que a resposta é 1. Por quê? O 2 elevado a 1 vira o próprio 2. Logaritmo de 5 na base 5. 5 elevado a 1 é igual a 5, certo? A 2 aqui também é quando for o logaritmo de 1. Não importa qual seja a base. Se for logaritmo de 1, vai dar 0. Por quê? Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então, se o b vale 7, logaritmo de 1 na base 7. Aí eu vou pegar 7, que é o b, elevado a 0, dá 1. Né? 7 elevado a 0 dá 1. Se for logaritmo de 100, perdão, logaritmo de 1 na base 1000, 1000 elevado a 0 é igual a 1. Não importa, sempre que eu tiver logaritmo de 1, independente da base, a resposta vai dar 0, ok? Propriedade 3 é importante. A propriedade 3 é importante, vale destacar ela e vale destacar a propriedade 4, porque elas são parecidas. Bom, eu não tenho intenção de mostrar propriedade por propriedade aqui, certo? Mas nos exercícios a gente vai aplicar tudo isso aqui, beleza? Apenas queria dar um destaque especial para a propriedade de número 6. Essa propriedade é a mais utilizada de todas, certo? É a mais importante de todas, é a propriedade de número 6. Então a gente vai fazer os exercícios e aí toda hora eu vou voltar para essa tabelinha e vou mostrar qual delas a gente vai estar usando, beleza? E lembre-se, quase sempre a gente vai olhar para a propriedade 3, para a propriedade 4, mas a principal de todas que a gente vai usar é a propriedade 6. E aí na primeira utilização eu já vou explicar para você o que é que a gente faz com ela, beleza? Bom, então vamos fazer o nosso primeiro exercício. Gostaria de convidar você a tentar fazer antes da resolução. Se você não tiver visto nada parecido ainda, por exemplo, vou fazer a letra A, ainda não resolvi nenhum. Então você assiste como é que eu faço e aí tenta fazer a B por conta própria, tá certo? Tenta seguir sempre esse raciocínio aí. Chegou uma coisa que você não viu nada parecido, por exemplo, vou fazer a E, então você me assiste fazer a E, vai ser fácil para você fazer a F, tá beleza? Mas o máximo que você puder tentar fazer sozinho, vai tentando aí, tá bom? Para o vídeo, tenta resolver você. Eu tomei o cuidado de sempre deixar questões parecidas, tipo assim, mais de uma do mesmo tipo, para que você me veja fazendo uma vez e tente fazer a outra, certo? Então, vamos começar resolvendo a letra A. A letra A pede para a gente o logaritmo de 16 na base 2. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Quando a gente não sabe fazer de cabeça, a gente vai pegar esse valor aqui, que é o logaritmando, e vai decompor esse número. Então, eu vou decompor ele aqui embaixo. Ó, 16. O 16 é número par, dá para dividir por 2. 16 por 2 dá 8. 8 dá para dividir por 2 de novo, vira o 4. O 4 dá para dividir por 2, que no caso dá 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Bom, no caso do 16, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2
elevado a 4, certo? Então, para que eu estou fazendo isso? Para que a minha base tenha a mesma base do logaritmando, certo? Então, vamos lá. Ó. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Logaritmo de... No caso do 16, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Tudo isso na base 2, beleza? Mas quanto que é isso? É o que a gente quer descobrir, não é? Então, tudo isso aqui vai ser igual a alguma coisa que eu não sei quanto que é. Veja, o meu primeiro passo foi colocar a base 2, porque aqui também está na base 2, mas afinal, quanto que vale o x? Não é isso? Aí, basta eu usar aqui o nosso raciocínio. Ó. Pela definição de logaritmos, nós sabemos o quê? Que 2 elevado a x tem que ser igual a 2 elevado a 4. Então, você escreve aqui embaixo. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Números iguais, se as bases são iguais, os expoentes, por obrigação, têm que ser iguais. Portanto, tá? Esses 3 pontinhos significam portanto, o x vale 4. Ou seja, resumindo tudo isso que eu falei, logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Aí você escreve logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Essa é a resposta, beleza? Você para o vídeo, anota e aí tenta fazer a letra B. Aí depois você continua o vídeo para saber se você acertou acompanhando aqui a minha correção. Pois bem, agora vamos resolver a letra B. A letra B pede o logaritmo de 36 na base 6. Aqui eu não preciso nem fazer decomposição, porque eu sei que 36 é o resultado de 6 vezes 6, beleza? Então, é isso. O logaritmo de 36 é, no caso, 2. Vou colocar a resposta direta. Por que mesmo? Porque 6 elevado a 2 é 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, 36. Isso aqui eu vou fazer um pouquinho mais breve, beleza? A alternativa C, gente, basta lembrar lá das nossas propriedades, certo? Para mim pegar um número e elevar ele a um expoente e ele virar 1, só existe uma possibilidade, que no caso o logaritmo é 0. Essa aí, gente, é a nossa propriedade de número 2, tá certo? Olha a propriedade 2 aqui. Qualquer que seja a base, se eu elevar ela a 0, a resposta aqui, no caso, o logaritmando, vai dar 1. Então, usando esse princípio, eu já sei que, no caso aqui, a resposta é igual a 0, ou seja, logaritmo de 1 na base 6 é igual a 0. Isso aqui utilizando a nossa propriedade de número 2. Eu não lembrei da propriedade. Uai, faz passo a passo então, não é? Então, no caso, se você não lembra da regra, tá? Aí você anota isso aqui, ó. Você teria 6 elevado a x, né? Porque aqui teria um valor que você não conhece, que é igual a 1. Para virar 1, aí você teria o quê? X igual a 0, tá bom? Então é isso. Toda vez que você tiver o logaritmo que calcular o logaritmo de 1, então a resposta, no caso, é 0. Bom, então você pode parar o vídeo aí se quiser, porque agora a gente vai para a alternativa D, beleza? Na alternativa D, essa aqui é um pouquinho diferente. Ó. Então, D, ele pede o logaritmo de 1 sobre 25 na base 5, né? E agora, o que a gente vai fazer com essa fração? Bom, primeira coisa, você vai ter que entender que o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado e que o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, certo? Então, nós vamos mudar isso aqui. Ó. A gente vai colocar assim, ó, logaritmo, certo? Logaritmo de, aí eu vou colocar um parênteses aqui, 1 sobre 5 ao quadrado. Tudo isso na base 5, beleza? E quanto que vai dar isso? Bom, vai dar um número aqui que a gente vai chamar de x. Então, usando a propriedade, a definição de logaritmo, nós temos que 5 elevado a x é igual a 1 sobre 5 ao quadrado. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. 5 elevado a x é igual, aí coloca aqui o parêntese, 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Existe uma propriedade matemática que a gente pode rodar a fração e jogar o 5 para cima. O
que você precisa lembrar dos seus conhecimentos fundamentais de matemática? Que 5, gente, é como se fosse 5 dividido por 1. Então, eu vou rodar, vou jogar o 1 para baixo e vou jogar o 5 para cima. Mas todas as vezes que o de baixo é o número 1, não precisa escrever, não é verdade? Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Ó. Você vai ter, então, aqui, ó, você pode colocar até aqui na frente, igual a 5 elevado a menos 2. Para rodar uma fração e jogar o 5 de baixo para cima, você precisa colocar um valor negativo aqui, certo? Então, 5 elevado a x, né? Vamos escrever isso aqui, ó. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai entender que se a base é igual, então, portanto, o expoente tem que ser igual. Então, portanto, x é igual a menos 2, beleza? Isso aqui já vai te ajudar a fazer a g, beleza? Mas primeiro eu vou para e F, depois a gente vai para G, mas quando você for fazer a G, você para o vídeo e tenta lembrar disso aqui. Para aí então, dá uma anotada. Então vamos lá, vamos para a alternativa E. Na alternativa E nós temos logaritmo de 0,1, né? Aí ele não dá a base, então quer dizer que a base é 10. O que você precisa saber, gente? 0,1 é o resultado de 1 sobre 10. Então, isso aqui é logaritmo de 1 sobre 10. Isso aqui te lembra o quê? O que a gente viu na alternativa D, não é isso? A base é 10, só que aí o logaritmando é 1 sobre 10. Então, vamos colocar isso aqui é igual a x. Como a base não aparece, a gente sabe que a base é 10, então a gente sabe o quê? Que 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10. Bom, para jogar esse 10 para cima, eu tenho que mudar o expoente. No caso, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 1. Então, você tem que saber que todo número que não tem nenhum expoente, o expoente dele é 1. Então, aqui eu tenho 1 sobre 10 elevado a 1, certo? No caso, para rodar e jogar o 10 para cima, eu tenho que deixar o menos 1, beleza? Como a base é igual, portanto, lembre-se, simples significa portanto, portanto, x é igual a menos 1, tá certo? E a letra F, bora tentar fazer ela aqui, aproveitar o espacinho aqui. Né? Na letra F só tem mais números, mas o princípio é exatamente o mesmo. Então vamos seguir esse raciocínio aqui. Se você quiser tentar, você pode parar o vídeo rapidinho aí, não é isso? Mas vamos lá, ó. Letra F. Na letra F, nós temos o logaritmo de 0,0001. Então, logaritmo de... Aí aqui, gente, já vou colocar na forma fracionária, certo? Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, é 1 dividido por 10.000. Por que 10.000? Porque o 10.000 tem 4 zeros. Cada zero fez a vírgula andar uma casa para a esquerda até chegar aqui. Beleza? Enfim, o que é esse 1 dividido por 10.000? Isso aqui é a mesma coisa que... Vou colocar aqui, ó, igual logaritmo de... Aí vamos colocar isso agora em forma de potência. Tá? 1 sobre 10. Bom, aqui não tem 4 zeros, então aqui é elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 10 elevado a 4 dá 10.000. Ou seja, 10 elevado a alguma coisa aqui, que eu não sei o que é ainda, né? Embora já está óbvio, vai dar 1 sobre 10 elevado a 4. Ou seja, 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado a 4. Para isso aqui jogar para cima, então isso aqui vai ser igual ao quê? 10 elevado a menos 4. Ou seja, x é igual a menos 4. Certinho? Para o vídeo, anota, reflete e vamos fazer a última, que é a letra G. Vamos fazer então o nosso último aqui, certo? G, ele pede o logaritmo de 1 sobre 32 na base 2. Esse 32, gente, você tem que decompor ele. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa aqui em relação ao 2. Então, vamos fazer essa decomposição. Ó. 32 por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2.
por 2 vai dar 1. Veja que você tem um 4, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou seja, 2 elevado a 5. Então, isso aqui é o logaritmo de 1 sobre 2 elevado a 5, certo? Lembra que o 1 elevado a 3 elevado a 5 é a mesma coisa. Por isso que eu posso pegar esse expoente que estava só no 2 e aplicar para todo mundo. A ideia é mais ou menos essa. Estava assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 5. Só que 1 e 1 elevado a 5 é a mesma coisa. Por isso que eu posso jogar ele logo para fora do parêntese. É isso que eu estou fazendo aqui e é isso que eu fiz na letra D, na letra E e na letra F. Tá bom? Então, no final das contas, isso aqui vai ter que ser igual a alguma coisa. Um valor que eu não desconheço, não é isso? Porque eu sei que 10 elevado a... Estava esquecendo aqui da base 2, não é isso? Então, 2 elevado a x vai dar esse carinha aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Para mim jogar o meu 2 lá para cima, tem que mudar o sinal. Então, vai ficar 2 elevado a menos 5. Ou seja, né, a gente coloca aqui o portanto, x é igual a menos 5. Esse é o nosso primeiro exercício. Bem extenso, mas é uma aplicação aqui mostrando como é que o logaritmo funciona. Bom, pessoal, vamos ver o exercício 2. Esse aqui é importante porque ele se aproxima mais um pouco do que é cobrado em prova, tá? Nem sempre a gente consegue colocar os logaritmos na mesma base, igual a gente estava fazendo. Pegava o 8, decompunha, colocava ele como sendo 2 elevado a 3 ou algo do tipo. Então vamos ver. Às vezes, quando o logaritmo não é exato, aí o próprio enunciado já dá para a gente a informação que a gente precisa. Igual está aqui, beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a alternativa A e vamos resolver ela. Logaritmo de 8 na base 3. Não existe um modo de transformar o 8 em 3 em elevado a alguma coisa, porque o 8, se a gente decompor, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, certo? Então aqui eu tenho 2 elevado a 3. Então o máximo que eu consigo fazer aqui é logaritmo de 2 elevado a 3 na base 3, certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Bom, essa é a questão. Aqui eu tenho 3. Se eu fosse fazer o logaritmo, ficaria 3 elevado a x, não é isso? Vai ser igual ao valor que eu tenho aqui na frente. 3 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Ficaria assim, ó. 3 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Não dá para resolver isso aqui. Por quê? Porque a base está diferente, né? Esse aqui tem a base 3 e esse aqui tem a base 2. Não dá para resolver. E é por isso que o próprio enunciado já dá o logaritmo de 2 na base 3 para a gente poder usar esse valor. Mas antes eu preciso me livrar desse 3 aqui, porque ele não me deu o logaritmo de 2 elevado a 3, ele me deu o logaritmo de 2. É a hora que entra as regras, certo? E a regra mais importante de todas é a regra 6. O que a regra 6 me diz? Quando eu tenho aqui no meu logaritmando um valor elevado a outro, eu posso pegar essa potência, que é o x nesse exemplo, e jogar ela para o lado como se fosse uma multiplicação, certo? Então, de novo, eu tenho um logaritmo e o logaritmando está elevado a alguma coisa. Então, eu vou pegar essa uma coisa e jogar ela aqui para a esquerda como sendo uma multiplicação. Vamos ver como é que isso vai ficar no nosso exercício aqui, então. Beleza? Então, veja só. Aqui, pela nossa regra de número 6, que é a nossa regra principal, tá? Igual, tá ok? Aí, esse 3 vai vir para cá, vai ficar 3 vezes logaritmo de 2 na base 3. Essa é a nossa regra principal. Inclusive, você pode até anotar aí, ó, P6. Escreve um P6 aí, de outra cor, de preferência, tá certo? Para saber que você saiu daqui para cá utilizando a propriedade 6. É a propriedade mais importante de todas, repito. Bom, e agora? E agora eu tenho 3 vezes logaritmo de 2 na base 3. Conforme enunciado, o logaritmo de 2 na base 3 é igual a 0,63. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 0,63.
fazendo a multiplicação disso aqui, você vai encontrar 1,89. Pronto, resolvida a nossa questão. O logaritmo, então, de 8 na base 3 é 1,89. Isso aqui, gente, já está muito perto do que a gente trabalha nas provas. Então, é bom que você entenda. Então, para o vídeo, anota. Eu vou fazer aqui para você a alternativa B. Vamos fazer, então, a alternativa... Alternativa não, né? A letra B. A letra B nós temos logaritmo de 1 sobre 16 na base 3. O que é o 16, gente? O 16, se você decompor, 16 por 2, a gente já até fez isso em exemplos anteriores, é 2 elevado a 4. Na dúvida, faz a decomposição você e eu não vou fazer para a gente não gastar muito tempo, tá? Você vai encontrar 2 elevado a 4. Então, o que a gente tem aqui? Nós vamos ter logaritmo de 2 elevado a menos 4 na base 3. Lembra, o 16 é 2 elevado a 4. Mas para jogar o 2 lá para cima, fica 2 elevado a menos 4. Eu fiz direto, imaginando que você pegou o exemplo 1 aí, né? E entendeu o que foi que eu fiz lá. Tá, e agora? De novo, a propriedade 6 vai ser utilizada. Então, igual, vou botar um igual bem grande para dar espaço para a gente escrever aqui, ó, propriedade 6. O que a gente aprende na propriedade 6? Que todas as vezes que a gente tem um logaritmo, e no logaritmando nós temos uma potência, a gente vai pegar essa potência e jogar ela aqui para o lado como multiplicação. Então, fica menos 4 vezes o logaritmo de 2 na base 3. Então, isso aqui vai dar igual a menos 4 vezes 0,63. Quanto que vai dar isso? Negativo com positivo dá negativo. 4 vezes 0,63 vai dar 2,52. Então, essa é a resposta, menos 2,52. Então, a gente já fez um exercício, a gente já usou uma das nossas regras de logaritmo, a mais importante de todas, que é a propriedade 6. Pois bem, vamos fazer aqui o nosso exercício de número 3. Ele nos dá o logaritmo de 11 na base 6 e o logaritmo de 2 na base 6, certo? E aí nós vamos calcular, então, esses logaritmos que ele está nos pedindo. Letra A, façamos, então, aqui o que nos pede a letra A. Então, vamos escrever aqui, ó, letra A, logaritmo de 22 na base 6. Aí eu tenho um problema, porque o 22 não dá para decompor e transformar na base 6. Mas também quando eu olho para os logaritmos que ele me deu, foi o logaritmo de 11 e o logaritmo de 2. E o 22 não aparece aqui. Então o que eu vou fazer? Aí eu tenho que raciocinar, pensando no que ele me deu na informação e o que ele me pede, que é aqui na questão. E aí quando eu olho para o 11 por 2, eu sei que 11 vezes 2 dá 22. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó, logaritmo de 11 vezes 2 na base 6, certo? Logaritmo de 11 vezes 2 na base 6. Isso me lembra uma das propriedades que eu ensinei, que é a propriedade de número 3, não é isso? Quando eu tenho dois valores se multiplicando, eu posso separar os logaritmos dele por meio de uma adição. Perceba que não é que vai vir bonitinho 11 vezes 2. Não, vai vir um número. Aquele número não te dá espaço para você resolver, então você decompõe ele em dois números diferentes e aí vai ter então uma esperança de resolver o seu exercício, certo? Esse é o raciocínio. Então, usando aqui a nossa propriedade, então vamos colocar aqui, ó, logaritmo de 11 na base 6 mais o logaritmo de 2 na base 6. Vamos ver aqui, ó, a propriedade número 3. Então, você anota aqui para não ficar perdido depois, certo? Puxa uma setinha, do jeito que você quiser. Propriedade de número 3. Por causa da propriedade 3, a gente pode fazer isso aqui, tá bom? E agora? Bom, agora ficou fácil. O logaritmo de 11 na base 6 é 1,34. 1,34. Mais, que é o logaritmo de 2 na base 6? O logaritmo de 2 na base 6 é 0,37. A gente vai somar isso aqui, não é isso? Então, 1,
isso aqui vai dar 71, certo? 1,71. Então, a resposta da letra A é 1,71. Pois bem, então, para aí o vídeo, se você quiser anotar, vou limpar aqui agora o quadro, tá bom? Façamos, então, a letra B. B, nós temos o logaritmo de 16 na base 6. O 16, a gente tem que ver o que dá para fazer com 16. E a gente já fez várias vezes. A gente decompondo o 16, dividindo por 2, a gente encontra 2 elevado a 4. Então, você pode fazer aí de novo. Mas de tanta gente fazer, não vou ficar repetindo. Então, isso aqui, gente, é a mesma coisa que o logaritmo de 2 elevado a 4 na base 6. Eu não sei quanto é o logaritmo de 2 elevado a 4 na base 6, mas eu sei qual é o logaritmo de 2 na base 6. Então, eu tenho que me livrar desse expoente aqui. E aí eu vou usar a famosa e mais importante de todas, propriedade 6. Na propriedade 6, a gente pode pegar esse 4 e jogar ele aqui para fora como uma multiplicação. Então, fica 4 vezes o logaritmo de 2 na base 6. Como é que fica isso? Fica 4 vezes, né? Porque esse 4 aqui, logaritmo de 2 na base 6 é 0,37. 4 vezes 0,37. Isso aqui vai dar 1,48. Resolvida a letra B. Então, vamos agora fazer a nossa letra C. Logaritmo de 11 na base 2. O que eu percebo, gente? Que aqui no enunciado, o logaritmo que ele me dá como resposta é base 6. E aqui é base 2. Então, quando a base é diferente, não adianta eu manipular aqui, porque não vai dar certo. Eu até tenho 11 aqui, mas a base é diferente. E aí a gente vai usar a propriedade que nos permite fazer a chamada mudança de base. Deixa eu te mostrar ela aqui. Essa é a propriedade 5. A propriedade 5 diz que quando eu quero mudar a base do meu logaritmo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o logaritmo do meu logaritmando, no caso que é o x aqui, dividido pelo logaritmo da minha base, logaritmo de b. Aí eu escolho a base que eu quiser para eles. Tá? Para ficar mais claro, vamos para o nosso exercício aqui. Então, eu vou transformar isso aqui. Toda vez que eu tenho um exercício, a base é diferente da que eu quero, o que eu vou fazer? Vou pegar logaritmo de 11, certo? Que no caso aqui é esse. E aqui embaixo eu vou colocar o logaritmo de 2. E a base? Eu posso escolher a base que eu quiser. Base 3, base 5, base 7. Mas eu vou usar a base que o enunciado me dá. Porque a ideia não é encontrar um logaritmo que eu sei quanto que ele vale. Então, eu preciso ser esperto e usar a base 6. Então, se no enunciado está base 6, aqui eu coloco base 6 também. Beleza? Logaritmo de 11 na base 6, o enunciado diz que é 1,34. Logaritmo de 2 na base 6, o enunciado diz que é 0,37. Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, fica 134 dividido por 37. Isso aqui não dá exato, eu não vou tentar resolver, até porque isso não nos interessa aqui. O que nos interessa é aprender a usar a propriedade de logaritmo. Bom, aí tem a letra D, só que eu acabei de perceber que ela fere a propriedade de logaritmos, né? Porque a base ela necessariamente tem que ser maior do que 1. Perdão, ela tem que ser diferente de 1. Então, a letra D nem resolução não tem, tá bom? Então, fica com a B e a C. Lá na nossa apostila eu não vou deixar aparecer a alternativa D, tá? Isso aqui eu peguei do livro e tem um errinho aqui. Daria para resolver, achar uma resposta, só que fere o princípio, porque eu não vou encontrar um logaritmo que seja equivalente. Então é isso, a nossa aula para por aqui. O próximo vídeo a gente vai voltar para o assunto de juro composto. Qual é a diferença? Nós vamos fazer questões de juro composto, onde no meio do caminho a gente vai precisar utilizar a ideia dos logaritmos, tá bom? Então, é isso aí. Bom estudo a você, espero que você tenha assimilado a ideia do logaritmo. E na aula que vem a gente já vai para uma lista de exercícios.